estamos longe, né? Então não tem problema. Boa noite a todos, com bastante alegria que retornamos a esta casa tão querida, casa esta que nós fomos abençoados, eu digo nós porque foi a minha família, minhas filhas, nós somos muito abençoadas aqui, recebemos muito auxílio desses amigos espirituais. Então, é com muita alegria que nós retornamos à casa para contribuir naquilo que pudermos com aquilo que nós estudamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito comum no meio espírita, mas é bom a gente conversar um pouquinho sobre ele para que estejamos mais atentos no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre a comunicação com os espíritos. Nós estamos numa casa espírita e é importante nós falarmos desse assunto, uma vez que o mundo espiritual e o mundo terreno, eles são comuns, eles se integram, se interrelacionam. Nós não temos o mundo espiritual lá longe e a nossa terra aqui. Nós temos um plano terreno. Nós temos o plano terreno em que nós temos o nosso corpo físico, mas nós somos cercados de muitos espíritos. E muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Principalmente aqueles que moram sozinhos, né? Se acham sozinhos. Mas na verdade nós sempre estamos cercados desses nossos irmãos que não têm o corpo físico que nós temos, né? E aí, por que nós vamos falar um pouquinho da comunicação dos espíritos conosco? Primeiro é importante entender o que significa comunicação. A palavra comunicação, ela vem do termo comunicare, que significa algo em comum. É tornar comum, né, os relacionamentos, o conhecimento, a troca de informações. Por isso que quando nós falamos que os meios de comunicação, que meios são esses de comunicação? A televisão, o rádio, o celular hoje, pelo WhatsApp, as mídias sociais, né? O que é mídia? Ela vem da palavra mediar, que significa passar, fazer, permitir a troca, mediar a troca de informações. Então, a comunicação, ela é essa grande área que permite essa troca. E a comunicação nossa com os espíritos é semelhante à nossa comunicação que se dá aqui na Terra. Só que na Terra nós usamos a onda sonora, né? Por exemplo, quando a gente ouve uma televisão, ouve o rádio, a gente ouve a voz chega por vias chamadas ondas sonoras. A imagem também é outro tipo de onda, então são ondas que vão adentrando no nosso lar, mas por meio de uma ferramenta que é o rádio, a televisão. E a comunicação nossa com os espíritos, já que estamos cercados de espírito? Por que nós não temos uma ferramenta, nós não temos um aparelho para nos comunicarmos com eles? Ainda não temos, mas chegará o dia que teremos, né? Que teremos condições de conectar com esses espíritos de uma forma muito melhor do que a que hoje a gente conecta. A nossa comunicação com os espíritos se dá através do nosso pensamento. Então, o elemento essencial da nossa relação com os espíritos se dá por meio do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele é uma onda vibratória, assim como a gente tem as ondas sonoras, né? A imagem que chega por ondas também. O nosso pensamento, ele se dá por ondas, né? A luz, ele também se dá por ondas. E essas ondas, elas vibram. Algumas ondas são curtinhas, outras são mais amplas, umas são muito altas, outras são mais medianas, outras são pequenininhas. Então, tem diversos tamanhos de ondas, né, dos nossos pensamentos.
E essas ondas, elas são caracterizadas pelo padrão de pensamento que nós temos. E aí, como é que nós conectamos? Então, nós emitimos uma onda, e quando nós emitimos essa onda, os espíritos que estão vibrando no mesmo padrão de onda, na mesma largura das nossas ondas, eles captam as nossas ondas. Nós captamos as ondas luminosas, as ondas do som, quando nós ligamos o rádio, mas tem que estar em sintonia com aquele canal, não é simplesmente ligar, na verdade. Para recebermos as informações de uma determinada rádio, nós temos que procurar lá no botão e localizar as ondas daquela rádio. Conosco e com os espíritos se dá da mesma forma. Se nós estamos aqui no planeta Terra, estamos cercados desses espíritos, eles estão muito próximos de nós. Agora nós estamos cercados de espíritos, e aqui também nós temos cadeiras que estão ocupadas por entidades espirituais, né? E aqui também, toda a nossa volta. Como que essa comunicação se dá? Então, se dá pelas ondas vibratórias no mesmo padrão, no mesmo nível do nosso pensamento. Mas como que se dá esse padrão? Nós não falamos que para nós ouvirmos uma rádio, nós precisamos sintonizar aquela rádio? Nós também nos sintonizamos com os espíritos. É sintonia. E o que é sintonia? É nós estarmos vibrando no mesmo padrão dos espíritos. Mas aí a gente fala assim, mas como que é essa vibração, esse padrão? Né? O que é esse padrão? É o nosso estado emocional, aquilo que nós pensamos, porque nós estamos falando em pensamento. Se pensamento é onda, aquilo que nós pensamos, ele sai na forma de onda, né? Ondas mais longas, ondas mais curtas, e vai configurando um estado energético nosso que vai estar em sintonia com a dos espíritos. E por que é importante nós entendermos isso? Então nós vamos falar rapidinho um pouco de história, né? Durante toda a existência do homem na Terra, sempre houve essa comunicação, porque em essência, nossa vida não é do corpo, em essência é do espírito. E os espíritos, eles se comunicam no plano espiritual, e assim há uma comunicação paralela, há uma comunicação perpendicular e há uma comunicação vertical. Vertical é feito com os espíritos mais elevados. Daqui a pouquinho nós vamos falar de que maneira nós podemos fazer essa conexão, essa sintonização, ou nós podemos estabelecer sintonias horizontais. Por que nós estabelecemos? Porque é o padrão. Nós que estamos na Terra temos um determinado padrão próprio nosso de pessoas encarnadas, porque nós vivemos muito em função da matéria, das nossas necessidades materiais, alimentares, do dia a dia, do trabalho, da nossa convivência social, do papel que nós desempenhamos dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no centro espírita, quem é religioso de outras religiões, as suas casas religiosas, todos, não são só os espíritas, todos os seres encarnados estão vibrando. E aí, nós temos essa vibração e ao nosso lado, cercando nós temos os espíritos. Só que tem espíritos que estão muito elevados, que são os bons espíritos. Tem aqueles espíritos que estão no mesmo estado que nós estamos, muito apegados à terra, muito sentindo necessidade das necessidades terrenas, né? Por exemplo, tem espíritos que têm necessidade de sentir o sabor da alimentação ainda, e já não precisa mais de alimentação, mas sente necessidade das coisas da terra, sente necessidade de administrar seus bens, como se ainda estivesse aqui. Então,
Quando a gente vai lendo as obras espíritas, principalmente as obras de André Luiz, nos conta de uma maneira bem científica como que é a vida dos espíritos no plano espiritual, mas não é lá longe, é esse plano espiritual que nos cerca. Então nós estamos cercados de muitos espíritos que estão em padrões vibratórios ainda muito comprometidos, porque estão muito presos à Terra. Tem espíritos que faz mais de 500 anos que desencarnaram, mais de 100 anos, mais de 500 anos que desencarnaram e ainda fincaram o pé aqui na Terra e não vão embora porque acham que estão vivendo aquele tempo ainda quando foi lá na descoberta do Brasil. Acham que ainda estão aqui. E às vezes, quando eles conseguem se comunicar, agora vem a conversa da comunicação. Então, quando é que eles se comunicam? Quando a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, faz com que eles se aproximem de ambientes com os quais ele possa se sintonizar, e ele então começa a conversar. Isso se dá muito nas reuniões dentro da casa espírita chamada mediúnicas. E daí o espírito, ele começa a pensar e a falar como se ele estivesse aqui encarnado, e o médium, que é uma pessoa que tem a capacidade de transmitir o pensamento do espírito, ele começa a expressar. Então ele expressa aquilo que o espírito está falando, aquilo que o espírito está pensando. E o que vai acontecer com esse espírito? Ele vai descobrir que ele não está vivendo lá nos anos passados, há 500 anos, mas que o tempo já passou. Mas ele, dado ao atraso espiritual dele, a relutância dele em sair daquele estado, então ele vai ficando. Daí a gente fala assim, mas será que Deus, se Deus é misericordioso, por que já não socorreu esse espírito e deixou ele viver 500 anos? Não, os amigos espirituais, aqueles que são mais elevados, se aproximam, tentam auxiliá-lo. Vai, conversa, explica para ele, mas ele não entende, ele não aceita, ele não compreende, ele continua relutante. Até que quando ele está colocado numa condição de comunicação carnal mesmo, que ele vai ouvir a voz do orientador numa reunião mediúnica, aí ele vai entender. E por que eu estou explicando esse mecanismo? Porque quem participa dessas reuniões mediúnicas são pessoas que vão estudar a mediunidade, vão entender as influências dos espíritos e vão inclusive se comprometer com aquela reunião, porque estará fazendo o bem para os espíritos que são trazidos ali para serem orientados. Então a gente diz que os médiuns têm um papel muito importante durante uma reunião mediúnica, que é uma caridade que ele está fazendo para aqueles espíritos. Bom, mas o que tem a ver conosco? Que não somos médiuns ou estamos participando das reuniões mediúnicas, tem muito a ver conosco, porque muitas vezes nós não somos um médium ostensivo, mas todos nós temos mediunidade. E aí, devido a essa sensibilidade, essa capacidade que nós chamamos de mediunidade, os espíritos que se sintonizam conosco no mesmo padrão, que estão à nossa volta, muitas vezes eles se aproximam de nós como se fosse um ímã. Imagine duas pedras de ímã, se aproximam imediatamente, elas se atraem, né? E nós atraímos para perto de nós, dependendo das condições emocionais e dos padrões de pensamento, nós atraímos os espíritos sofredores, os espíritos que estão pensando da mesma maneira que nós. E aí, o que acontece? Ele não vai conseguir se comunicar conosco verbalmente. Nós não vamos vê-lo,
Nós não vamos perceber, porque às vezes nós não sentimos, mas às vezes podemos sentir por um arrepio, por uma sonolência que a gente sente, por uma mudança súbita na nossa emoção. A gente de repente está bem e sente uma raiva estranha, ou o inverso, não é? Então isso significa que esses espíritos, eles podem ser atraídos para perto de nós. Não necessariamente eles nos procuram, mas nós podemos atrair. E aí, nesse momento, às vezes nós experimentamos essas sensações que eu disse, às vezes nós experimentamos vontade de chorar, nós começamos a ter um pensamento de menos-valia, de desespero, de desesperança. A gente muda completamente aquele padrão de pensamento que nós estávamos. Então a gente acorda bem, lá pela metade do dia nós percebemos que estamos completamente mudados. Daí por que isso aconteceu? Porque nós entramos lá em vibração com esses espíritos sofredores. Eles podem estar aqui, mas podem estar em planos mais elevados, em regiões mais elevadas, mas de sofrimento. E aí nós captamos essa energia deles e passamos a sentir o que eles sentem. E é por conta dessa situação que muitas pessoas se desequilibram de uma hora para outra. E aí vale a pena lembrar que se nós estamos no processo de discussão com alguém, nos desentendemos com alguém, existem grupos de espíritos que são maldosos. Nós não temos pessoas que são más aqui na Terra, que são invejosas, que querem ver o mal dos outros, que gostam de fazer uma fofoca, né? Tem gente que de todos os jeitos, e nós temos também espíritos de todos os jeitos. E muitas vezes esses espíritos, às vezes nós chamamos de espíritos zombeteiros, eles estão aqui, estão andando, estão com a gente no mercado, estão conosco na nossa casa, estão conosco na rua, e subitamente a gente se irrita com alguém. Isso é muito comum acontecer no trânsito. Uma pessoa se irrita, começa a xingar a outra, daí a outra desce do carro, começa aquele bate-boca desnecessário. Mas por que será que uma pessoa que era calma, tranquila, de repente ela fica tão inflamada? Às vezes não é ela, às vezes é um espírito que está ali, feliz da vida de ver confusão, de ver tumulto. E por que estamos falando disso? Porque é preciso termos vigilância. Jesus já falava da presença desses nossos irmãos sofredores, desses irmãos que a Igreja Católica, os evangélicos chamam de Satanás. Mas não é nenhum demônio, não existe demônio. Existem espíritos que têm diferentes graus de evolução. E tem aqueles que ainda são muito inferiores do ponto de vista moral. E por isso se comprazem, ficam felizes de ver bagunça, de ver tumulto, de ver briga, né? De fazer intriga, de estimular a intriga no meio ambiente. Então, nós que temos contato com os ensinos de Jesus, e aí por que Jesus veio à Terra? Porque Jesus, conhecedor de que todos nós somos espíritos, e por nos amar, porque somos os seus irmãos ainda a caminho da evolução, ele veio nos ajudar trazendo o Evangelho, que é chamado de Boa Nova. A palavra evangelho significa boa nova. E por que Jesus veio trazer a boa nova? Se nós lermos o Evangelho de Jesus, ele não escreveu nenhuma palavra, mas tudo que ele falou, e que ele falou com tamanho magnetismo, com tamanha força, que mobilizou os seus discípulos, Jesus trouxe as suas palavras para nos ensinar a nos conduzir no caminho do bem. Porque ele sabia que se ele nos ensinasse a agir
e a pautar a nossa vida no caminho do bem, nós evoluiríamos mais rapidamente. E é esse o objetivo dele para conosco, ensinar-nos a amarmos uns aos outros. Agora, é fácil a gente amar diante de alguém que nos maltrata no trânsito, diante de alguém que trata mal a gente dentro de casa, de um filho que é respondão, de um pai que é alcoólatra, de filho que usa droga. Não é fácil. Nós sabemos que é difícil. Porém, Jesus nos trouxe a informação de que todos nós somos irmãos e precisamos nos amarmos uns aos outros, apesar das dificuldades com esses nossos irmãos. Porque o nosso filho, antes dele ser nosso filho, ele é filho temporariamente nosso aqui na terra. Porque ele é o nosso irmão diante do Pai, que é Deus. E aí este nosso irmão, que usa droga, que bebe, que nos dá muito trabalho, ele veio conosco justamente para que possamos ajudá-lo e não jogá-lo mais ainda no caminho da miséria, não maltratá-lo. E então, quando nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus, e uma das coisas que Jesus disse: orai e vigiai para não cairdes em tentação. O que é essa tentação? É a tentação de revidar, é a tentação de falar mal dos outros, é a tentação de sentir ódio do outro. É natural que nós, diante de situações difíceis, fiquemos irritados, sintamos raiva. Não é anormal a gente sentir raiva. A gente sente, mas qual é a proposta de Jesus quando ele nos trouxe os seus ensinamentos? Com o Evangelho, a gente vai lendo o Evangelho e a gente vai adquirindo conhecimento, vai desenvolvendo a nossa razão, a nossa inteligência. E aí, diante dos momentos difíceis, nós vamos buscar em nós esses ensinamentos para aprendermos a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser inteligente, de não tomar atitudes precipitadas e pôr a vida da gente em risco e a vida do outro, estragando a vida às vezes de uma pessoa, de um pai de família, né? Essas confusões que dá muito no trânsito, ou entre irmãos que acabam se matando por conta de uma briguinha de nada, depois o arrependimento. E a gente vai aprendendo então que nós somos responsáveis pela vida que nós estamos mantendo hoje. Porque tudo que fazemos hoje ou fizermos hoje, nós estamos preparando a nossa vida para o futuro. O que já aconteceu, nós não temos o que fazer a não ser reparar. E se a gente tem consciência disso, já vamos fazer a reparação agora. Mas se não conseguirmos, às vezes um irmão matou o outro e se arrepende a vida inteira por ter feito isso. Eu estou dando exemplo bem exagerado, mas não precisa não precisa matar. Basta brigar, basta ficar de mal com o outro. Tem gente que passa uma vida inteira de mal com o irmão. Quando está lá morrendo é que vai lá se acertar, e às vezes nem assim se acerta, não é? Então, o que nós precisamos fazer? Usar a inteligência que nós estamos desenvolvendo por meio do estudo do Evangelho. Se nós não temos paciência de ler e estudar, vamos ouvindo palestras, ouvindo lives. Hoje a gente tem os recursos no celular para ouvir lives, por isso que o Joaquim disse, né? A Márcia também. Quando a gente quer, a gente pode alimentar a nossa alma com boas palavras, com ensinamentos. Com isso, aquela vibração mediana nossa vai melhorando, e nós vamos tornando cada vez melhores. E uma outra maneira de nós nos comunicarmos com os espíritos é para cima, ou seja, na vertical. Com quem? Com os espíritos elevados, porque nós temos espíritos
que são muito superiores a nós, espíritos que estão em regiões muito elevadas e que recebem as nossas orações. Então, uma das formas de nós nos comunicarmos com a espiritualidade, com os bons espíritos, é através da oração, através das nossas atitudes melhoradas dia a dia, porque aí nós vamos atraindo para perto de nós os bons, que também nos auxiliam, que nos intuem, que nos apoiam, e também podemos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, pensando em Deus, pensando nos bons amigos espirituais. Todos nós conhecemos aqui na casa os freis franciscanos, né? Mas a gente se lembra dos espíritos que nós já conhecemos, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não é? Vamos começar a conectar nossos pensamentos na vertical, pensando, mentalizando as coisas boas que essas criaturas fizeram, as palavras tão salutares que eles deixaram, como que Chico Xavier nos trouxe, não é? E procurar alimentar a nossa alma diariamente, através de bons pensamentos, através de exercício das nossas virtudes, conquistando gradativamente as nossas virtudes, e através da oração. Nos momentos difíceis, não vamos nos desesperar. Alguém nos atrapalhou no caminho? Vamos ter calma, respirar fundo, fechar os olhos e pedir: Jesus, ampare essa criatura. Deus meu, me dê forças para eu não reagir de maneira ruim, para eu não reagir negativamente. Só da gente ter esse desejo naquele momento, nós saltamos a nossa vibração e nenhum espírito vai nos incentivar a ter conflitos aonde estamos. E esses conflitos não é só na rua, é dentro de casa, o casal, né? O pai e filho, os irmãos. Principalmente dentro da nossa casa temos maior dificuldade ainda, porque é lá que nós estamos encontrando os nossos rivais, às vezes, do passado. E lembrando, por último, um elemento muito importante. Deus é tão misericordioso que Ele concede a cada um de nós um espírito que é designado quando nós vamos reencarnar aqui na Terra, para vir cuidar de nós conosco, desde o momento que nós somos concebidos até a hora que vamos embora aqui da Terra. Ele está sempre por perto, velando por nós. As outras doutrinas chamam eles de anjo da guarda. Nós chamamos de espíritos protetores, porque são os bons espíritos que se incumbiram de cuidar de nós. Alguém que nos ama, alguém da família espiritual nossa, que vem para a Terra nos auxiliar, e que nós nem sequer nem lembramos deles, nós nem agradecemos a presença deles, porque nós não sabemos, ou se sabemos, não damos o devido valor, porque só valorizamos aquilo que é matéria, não é? Mas é importante nós lembrarmos e sermos gratos a esses nossos bons amigos espirituais que cuidam de nós. E se quisermos ter sempre a conexão com eles, nós precisamos desejar o bem, porque eles tentam, viu? A gente dá muito trabalho para esses nossos protetores, porque eles tentam nos inspirar, eles tentam nos alertar, mas nós somos renitentes, somos muito resistentes ao bem. Nós sempre nos deixamos levar primeiro pelos sentimentos impulsivos, aqueles sentimentos ainda animalizados que temos dentro de nós. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, nós precisamos mudar essa atitude. E é por isso que nós temos o livre-arbítrio e a capacidade de pensar. A gente tem que usar a inteligência para o nosso bem, para o bem nosso, na nossa convivência, em qualquer lugar que estejamos. Porque assim
nós daremos largos passos na nossa evolução espiritual, porém depende somente do nosso esforço. Deus já nos ofereceu todos os recursos, mas depende do nosso trabalho, do nosso empenho próprio, tá bom? Então já estamos na hora, esse assunto vai longe, mas vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus por estarmos aqui falando no Evangelho de Jesus e que Ele possa nos assistir agora daqui em diante para a reunião. Você vai fazer trabalho de limpeza? Essa palestra de hoje foi um presente para nós, principalmente que estamos aqui toda semana.